O Admirável Mundo Nano. Pessoal, agora no palco principal, O Admirável Mundo Nano, por Márcia Barbosa. Eu adoro ciência. E a razão por que eu adoro ciência é porque ciência tem método, o método científico. E assim, meio uma coisa de quem tem toque mesmo, porque a gente gosta de estar dentro de um caminho que a gente sabe que vai levar para a resposta certa. Mas a ciência, essa que tem o caminho, que tem o método científico, ela também tem umas surpresinhas. Cientista é aquela pessoa que, quando todo mundo está olhando para aquele ladinho da sala ali, diz: ups, olha lá como a gente não sabe mais de 90% da energia que compõe o universo. Gente, vamos olhar para esse outro lado da sala. E é isso que a ciência traz. Ela traz a disrupção do que a gente estava acostumado a pensar. Quando eu era pequena, e meus alunos costumam dizer: tu continua pequena? Quando eu era pequena, meus pais diziam, eu, a menina da escola pública: Márcia, pense grande. E eu olhava para mim, menos de 1,60 m, na fase adulta, na fase infantil nem imaginem quanto, e como é que eu posso pensar grande com esse tamanhinho que eu tenho aqui? E aí eu disse: não, eu acho que a minha solução não é o grande, é o pequeno. E a ciência faz isso. Quando todo mundo está pensando as grandes empresas, as grandes contribuições, a ciência vai lá e mergulha no muito, muito pequeno. E faz perguntas sobre o muito, muito pequeno. Essa figura que eu estou mostrando aí para vocês é um acelerador de partículas que é para olhar o que está dentro do átomo, dentro do núcleo do átomo, para entender o que está dentro do dentro do dentro. Ou seja, ele está olhando o mundo menorzinho que pode existir. E aí vocês vão dizer: ah, mas tia, que nem importa esse mundo pequeno do pequeno. Pois é, foi esse mundo pequeno do pequeno que criou a internet. E agora eu acho que eu tenho a atenção de vocês. Quando a gente olha o pequeno, a gente tem como subproduto a solução das grandes coisas. E na minha vida eu resolvi olhar o pequeno, e o Brasil resolveu olhar o pequeno, porque agora o Brasil faz parte desse grande grupo internacional que fica na Suíça, no CERN, e que está se perguntando de que é feita a menor das menores das matérias. É o primeiro país na América que está participando desse clube, que foi o clube que nada mais, nada menos criou a internet. Mas o título da palestra é nano. O que será que é esse tal de nano? Para dar uma ideia para vocês, eu tenho aqui algumas escalas de tamanho que vamos ver se eu acerto, desde o angstrom, onde tem a molécula de água, tá vendo ali, até o tamanho da Terra. E aqui nesse meio tem o nano. Ou seja, o nano não é tão pequeno como a estrutura do átomo, que a gente está acostumado a estudar lá no CERN, e nem é tão grande como o tamanho de uma moeda. É uma coisa entre essas duas coisas. E o que tem de importante quando tu não é nem pequeno demais, nem grande que eu possa olhar? A importância disso é que a ciência que estuda o muito pequeno é conhecida, que é a mecânica quântica, e a ciência que estuda a gente
no nosso tamanho aqui, é conhecida, que é a física clássica. O nano é o primeiro passo, além da mecânica quântica, mas que ainda não está na mecânica clássica. Vocês entendem? É uma coisa meio esquizofrênica. Ele é bipolar, gente. Tem dias que está lá a escala nano se comportando quanticamente, tem dias que está lá de tailleur se comportando classicamente. Então é uma hippie de segunda a sexta e uma senhora aristocrática no sábado e domingo. E aí os cientistas que somos nós, temos que aprender a trabalhar com essa maluquice danada e transformar essa maluquice pequena em alguma coisa que melhore a nossa sociedade. Só para dizer que temos aqui uma grande especialista nisso, que é a Solange Fagan. Bem, nano é novidade? Porque nanociência, nanotecnologia, virou uma dessas palavrinhas da moda. Isso é novidade? A gente já não brincava disso? A gente já brincava disso há muito tempo. Na época dos romanos, eles misturavam nanopartículas, sem saber lá muito que eram nanopartículas, de ouro e prata nesses cálices, de um jeito que o cálice, quando iluminado de um lado era verde, e iluminado do outro lado era vermelho. É o mesmo cálice, minha gente. Então, eles já brincavam com as propriedades malucas do nano desde a época dos romanos. Então, vamos combinar que a engenharia disso não tem novidade. O que tem novidade é a gente usar essa escala, que ora é clássica, ora é quântica, para fazer alguma coisa útil para a vida da gente. Mas o que é novidade no nano? Bem, o nano, usar o controle, e agora eu vou falar de controle, que é o que os romanos não tinham. O controle dessa escala vai permitir a gente construir materiais que a gente nem sonhava que existissem. Tem vantagens, eu posso ter mais energias renováveis, usando essas novas ideias de manipular um muito pequeno, amplia nossos limites da eletrônica, nós vamos conseguir diminuir cada vez mais essas pecinhas que fazem nossos celulares. Nós vamos poder fazer uma medicina desenhada para cada indivíduo, mas tem desvantagens. Toda inovação tecnológica traz uns sustinhos para a gente. Por exemplo, a gente tem que cuidar para não desenhar nenhuma tecnologia que afete o meio ambiente. Agora a gente sabe o que afeta o meio ambiente. A gente tem que evitar desenhar tecnologias que afetam o meio ambiente. Nós temos que nos preocupar com o mercado de trabalho, gente. Eu não posso desenhar uma coisa que tire emprego, que tira a capacidade das pessoas sobreviverem. Então, isso tem que estar embutido no desenho do desenvolvimento científico. E nada que comprometa a segurança. Então, temos vantagens e temos desafios. Notem que todos esses desafios que aparecem aqui, são desafios que são respondidos com uma palavra: ética. Ética tem que estar sempre em todas as ações humanas e principalmente nas ações de ciência, tecnologia e inovação. Mas quais são os caminhos? Eu quero ser uma cientista nano. Que caminhos eu posso ter para trabalhar esse muito pequeno? Tem duas ideias. Uma ideia é eu dizer assim: eu quero criar um dispositivo nano que substitua essa garrafa plástica, que é feita a partir de combustíveis fósseis, por alguma outra coisa, utilizando propriedades de materiais. A gente chama isso de cima para baixo. Eu começo com um objeto macroscópico e tento discretizar ele, achar qual é a propriedade fundamental dele a partir de um desafio. Mas existe um outro jeito, que é começar da propriedade
diferente, microscópica, e a partir dali ver o que eu posso fazer que ninguém fez ainda. São dois caminhos, os dois caminhos são válidos. Obviamente, esse caminho aqui é mais fácil, porque eu já tenho um problema e eu vou miniaturizando ele. O outro é mais complicado, porque eu tenho que entender as coisas no seu coração menorzinho. Então, dois caminhos, e eu vou tentar mostrar para vocês praticamente dois caminhos nessa caminhada nano. Vamos falar agora do problema que eu quero resolver. Tudo começa com um problema. Físicos, cientistas querem resolver problemas. Então, qual é o problema que eu quero resolver? Eu quero resolver o problema que temos pouca água potável no mundo. Se eu pegar toda a água do planeta, toda a água, e colocar num tambor essa água, 97,5% dessa água vai ser salgada. Perceberam? 97,5% da água do planeta é salgada. A gente não pode beber, a gente não pode plantar, ela não é útil imediatamente. Essa tampinha aqui, 2,5%, eu expandi ela aqui, ó, que ela está expandida. Se vocês olharem a expansão dessa tampinha, a maior parte dela, tá aqui, cerca de 70% dela está congelada. Então também não dá para plantar, não dá para beber. Depois eu tenho 30% dela que é subterrânea, está lá embaixo, difícil de cavar. A água que a gente tem usado, molezinha, é só 0,3%. Vocês estão vendo que água fácil, essa água que a gente desperdiça todo dia, deixando a torneira correndo, ela é um pedacinho da água do planeta. As outras são todas águas complicadas. Aí um espertinho ou espertinha vai levantar a mão. Ai, mas quando tem aquecimento global, derrete a água lá congelada e a gente vai ter mais água limpa. Infelizmente, quando derreter a água, vai ir para o mar e ela vai ficar salgada. Lamento informar, a água que sair dessa parte de derretimento vai voltar para o pote. Então, temos um sério problema aí, tá? Mas aí vocês vão dizer, mas quem disse que 0,3% é pouco? Pode ser que 0,3% seja o suficiente para a gente viver, gente. Deixa eu mostrar para vocês a situação do planeta. Aqui, quando um país é azulzão, quer dizer que ele tem mais água do que precisa para viver. Quanto mais vermelho, tem menos água do que precisa para viver. Tá? Dê uma olhadinha. Essa foto é de 1950. A maioria de vocês não tinha nem pensado, nem os pais de vocês tinham nascido. Vocês já veem que no mundo tem um monte de região que está ferrada, já é rosa, indo para vermelho. Brasilzão aqui, nós, de boas, temos bastante água. 1995, que alguns de vocês já eram nascidos, já ferrou, né? Deixa eu voltar para vocês olharem o contraste. Estão vendo que está ficando meio piorada a coisa? Os países que aqui eram azulzão, olha México, já está azul claro. Essa é a foto para o ano que vem. Esta é a foto para o ano que vem. Olhe para a pessoa do seu lado. Só um instante. Olhe para a pessoa do seu lado com uma cara de pena. Por quê? Porque no ano que vem, metade da população do planeta vai viver em regiões de estresse hídrico. Que quer dizer região que tem menos água do que precisaria para sobreviver. Deixa eu só explicar para vocês, que vocês devem ter olhado aqui a Europa. Já fiz na Europa, não tem falta d'água na Europa. No entanto, a Europa come a comida que a gente planta. Cada vez mais, esses países de estresse hídrico vão precisar da nossa água. Mas daqui a um pouco a nossa água acaba.
que a gente vai fazer? Essa é a pergunta, esse é o problema que a gente quer resolver. E não pense que vocês parando de tomar banho vão resolver o problema. Porque onde é que a gente gasta mais água é na agricultura. Esse azulzão é agricultura. Então, assim, dietas já, se a gente quer eliminar o gasto da água, porque é em comida, plantando e sendo ineficiente plantando que a gente gasta. Bem, vamos ver qual seria uma solução top-down. Eu dei o problema, temos que ter mais água potável. Qual é a solução a partir desse grande problema, olhando macroscopicamente como se resolve o problema e miniaturizando depois? Bem, hoje em dia, no mundo, quando eu quero transformar a água do mar em água potável, o que eu faço é passar por um filtro, tá? Como esse cartoon ilustra. Eu tenho água do mar aqui em cima, passo uma baita pressão para passar e fico com água sem sal do outro lado. Esse processo, ele não é tão bonitinho como eu estava mostrando ali. Ele, na verdade, são filtros enormes. Eu passo a água a altíssima pressão e a água, em vez de filtrar, que nem o café na casa da gente que filtra assim, ela filtra assim, tá? Então, a água vai correndo e filtrando, correndo e filtrando. É um processo que precisa de um gasto energético imenso, uma pressão imensa, e a gente precisa filtrar e filtrar de novo, e filtrar de novo, e filtrar de novo, porque sempre passa um pouquinho de sal. Só para vocês terem uma ideia, tem vários tipos de membrana, várias, mas todas macroscópicas, todas de coisas, de estruturas grandes, com várias e diferentes tecnologias para fazer as membranas. Outro problema é que, com o tempo, o sal vai incrustando no filtro, e aí a gente tem que jogar os filtros na lata do lixo, o que gera um impacto ecológico enorme. Gasto de energia elevado, impacto ecológico, porque os filtros não são bons. Os filtros macroscópicos são ineficientes, mas é o que se tem. Países como Estados Unidos, Arábia Saudita e Israel utilizam isso, inclusive o Brasil, em Fernando de Noronha, utiliza essa tecnologia, que é a que tem, é a que dá. Mas a gente olha para ela e pergunta, mas será que não dá para fazer um filtro melhor que esse filtro? Com outra cara, com outra ideia, com outra disrupção? Só para vocês terem uma ideia de quão custoso é isso é o tamanho de uma planta de dessalinização. Ela é enorme, ela é gigante, ela gasta muita energia. Só rico pode ter esse tipo de planta. Mas a gente pode ter uma outra ideia. Nós podemos usar um outro conceito que vem de uma propriedade nanométrica. Lembra? Nano é aquilo que é muito pequeno, mas é ora quântico, ora clássico. E a ideia vem de um experimento que foi feito totalmente teórico, de tentar pegar água, H2O, e sal, e passar por um filtro, tá vendo aqui um buraquinho, um tubinho nanométrico, e empurrar a água daqui para cá, tá? A água, ela gosta de estar com outras moléculas de água. Ela não gosta de ter que passar normalmente por lugares pequenos. Ela não gosta disso. Ela prefere estar fazendo ligações de hidrogênio com as outras moléculas vizinhas, tá? Ela é que nem patota da escola. Tá todo mundo querendo ficar junto com a outra pessoa para não romper. O sal adora a água. Então, e vocês devem saber isso, vocês já viram em lugares úmidos que o saleiro fica empedrado. Não notaram isso? O saleiro fica, tem que fazer sacudir. E nos bons restaurantes de estrada, os saleiros têm arroz, porque o arroz absorve a água e impede o sal de absorver, começa a gerar uma competição. Então, a gente pensou, vamos fazer um experimento em que eu vou passar a água por um filtro muito pequeno e ver o que acontece com essa coisa. Esse tamanho do diâmetro do filtro é nanômetro. Vocês terem uma ideia, o que é um nanômetro? Peguem um fio de cabelo de vocês, fatiem ele
em 60 mil vezes, tipo aquelas facas de sushi. Entendeu? Assim, não é assim, é assim, no comprimento, que nem ponta dupla, não é? Vai ser ponta dupla, é ponta 60 mil vezes a ponta. O terror de todos nós que odiamos ponta dupla. Esse não será dupla, vai ser uma ponta de 60 mil vezes. O que sobrar é 1 nanômetro. Pois é, dá para a gente passar água por dentro desse nanômetro e perguntar como é que a água se comporta quando passa por esse local. E é isso, aqui está a água, ali está o filtro e aqui está a água do outro lado, tá? Ela vai passando, tu vai empurrando, ela vai passando. E aí a pergunta é, que dificuldade que essa água vai passar? Primeira observação é que a água, quando entra nesse tubo pequeno, ela não fica uniforme, ela já faz uma coisa bizarra. Isso aqui é um tubo cortado ao longo, e a gente observa que eu vou diminuindo o tamanho do tubo e a água vai fazendo camadinha, gente, que nem bolo em camada. Ela forma uma camada de água, aí dá um descanso, forma outra camada de água, dá um descanso, forma outra camada. Não é como num copo d'água que ela está toda misturada. Ela se organiza lá dentro. E, finalmente, quando o tubo é muito pequeno, ela se organiza em uma única fila. Vendo essa fila aqui? Ela forma uma filinha. Passa por dentro do tubo de mãozinha, que nem a gente quando é criança na creche, que tem que fazer fila para ir visitar o museu e não se perder da tia. Pois é, ela se organiza assim quando entra no tubo. Por causa disso, porque... Ixi, o que eu fiz agora? Lá sei eu, deixa eu voltar. Não, ele agora desconfigurou. Desconfigurou o tamanho. É, mas tudo bem. Ah, voltou, gente. Então, o que eu estou mostrando aqui? Eu estou mostrando que, à medida que a água vai passando, ela flui é a velocidade que ela anda. Ela flui até 1000 vezes mais rápido do que deveria se a água dentro do tubo obedecesse às mesmas regras da torneira da casa da gente. Vocês abrem a torneira, tem um fluxo. Esse fluxo não é qualquer, gente. Ele tem uma lei física que usa o diâmetro, a pressão que tu está fazendo, e tu sabe exatamente quanto é o fluxo. Tanto que vocês sabem, se vocês abrirem pouco a torneira, vocês cortam um pouquinho a vazão, vocês têm um fluxo diferente, tá? Aqui, quando a gente fazia a conta, o fluxo dava 1000 vezes mais rápido, tá? Então, a água gosta de passar por dentro desses tubinhos. Tá? E isso para nós foi uau, porque se ela gosta de passar no tubinho, eu posso fazer um filtro de dessalinização com um montão desses tubinhos e vai ser mais eficiente do que aqueles filtros que eu mostrei antes. E para nós isso foi um uso de nanociência super, hiper importante. Ou seja, nós descobrimos uma maluquice da água, que ela gostar de estar enfileiradinha dentro do tubinho, e com isso a gente pode pensar em desenhar um filtro de separação de água e sal mais eficiente do que os filtros que atualmente são usados. E a gente mostra que vou diminuindo o tamanho, vai ficando mais, até um montão de eficiente. Pois é, a gente também mostrou, mas eu vou dizer agora a tristeza disso aqui. Deixa eu voltar para o nosso desenho original. A coisa triste desse sistema é que esses nanotubos de carbono são tóxicos. Então, eu não posso fazer um filtro com uma coisa que, se soltar e a gente respirar, mata a gente. Ou o peixe, mata. Então, eu fiquei... Mas o conceito de a água gostar de buraco pequeno sobreviveu. Então, o que a gente resolveu fazer foi, em vez de fazer um tubinho que se solta, a gente faz uma folha com um único buraco pequeno, cola essa folha
numa coisa rígida e pronto, ela não vai se soltar nunca. Entendeu? O nanotubo, o tubinho é ruim, mas o buraquinho, que é isso que eu estou mostrando aqui, na folha do mesmo material, e aqui eu faço vários tamanhos, porque a gente perguntou, vou fazer que tamanho? 1 nanômetro, 2 nanômetros, 3 nanômetros, tá? E que a gente empurra para esse. Posso até fazer um tubinho, estão vendo aqui? Posso até fazer um tubinho, juntando várias folhas, e aí ele não é um tubo que solta, porque eu emendei, peguei uma folha com furo, joguei outra folha com furo, joguei outra folha com furo, colei as folhas e empurra a água, e a água passa rapidamente. Posso fazer folha de tudo que é material, e aí eu vou estudar as propriedades dos diferentes materiais. E aí eu vou me perguntar, qual é o material que é o melhor material? Tem um monte de perguntas, mas a propriedade fundamental atrás disso é que na escala pequenininha, que é essa escala nanométrica, a água não é igual à água da torneira. A água, ela é discreta e ela gosta de estar enfileirada, andando em fileira. Se vocês querem lembrar alguma coisa dessa palestra, é isso. Na escala nano, as pessoas ficam bizarras e a água fica bizarra. E é essa bizarrice que a gente tem que utilizar para a construção de novas propriedades. Então, aqui só para ilustrar que quando a água vai passando por essas folhas empilhadas, o vermelhinho é a água. A água é bem doidinha, ela passa pelo buraco pequeno, mas entre o buraco pequeno e o próximo buraco pequeno tem um espacinho. Aí ela dá um passeiozinho para cá, mas em fila. Tá vendo? Ela dança enfileirada que nem fosse carnaval. Tá lá o bloco tem que fazer a volta, ela faz a volta, para mostrar o quão conectada ela está nesse caminho de formar essa fileirinha. Vocês veem que aqui na primeira folha... Espera um pouquinho. Aqui na primeira folha ela está assim, aqui ela abriu um pouquinho. E aí volta, tá? Então ela viu o espaço, ela está vindo aqui, ela faz isso aqui, aí ela volta, as moléculas de água totalmente enfileiradas, e isso faz com que elas andem mais depressa através dessa membrana. A gente chama isso de superfluxo. Mas essa é a história quando eu tenho um problema e eu começo do filtro que eu já sei que existe, que é o filtro que se usa hoje, e vou desenhando a partir do filtro que eu já sei, desenhando até embaixo para procurar um material que faz isso melhor. Agora eu vou fazer o caminho contrário. Eu vou olhar para alguma propriedade da natureza e vou me perguntar se eu posso usar essa ideia, tá? A natureza é uma coisa ilustrativa maravilhosa. E qual é a propriedade que eu vou olhar? Eu vou olhar uma característica da água, que ela gosta de alguns materiais e ela detesta outros. Que nem a gente. Por exemplo, eu adoro maçã, tá? Mas eu não como carne. Então eu gosto de umas coisas e eu não gosto de outras. A água também, ela gosta de alguns materiais, e a gente sabe disso, ela gosta de sal, está lá grudada no sal, mas a gente põe no sofá da casa da gente um polímero que ela não gosta, e quando tu derrama a água no sofá, fica aquelas bolinhas pulando no sofá. Ela não gosta daquele polímero, tá? Então é uma água meio chatinha, gosta de uns, os que ela gosta, ela deita em cima, se esparrama, e o que ela não gosta, ela se fecha todinha e fica pulando, tendo feito aquelas bolinhas. Pois é, um exemplo de um material que ela não gosta é a folha de lótus. Geralmente, folhas, a água não está de boas com as folhas, né? A folha, ela se arredonda e fica escorrendo. Então, a água não gosta de folha. Tem umas plantas no deserto que são muito, muito bizarras. Essa aqui é essa planta, que é a Cotula Phalax, tá? Até me emocionei, vou tirar o casaco, porque eu gosto muito dessa coisa, eu tenho que explicar agora desenhando no meu corpo. Não se assustem, eu só vou tirar o casaco. A Cotula Phalax vive no deserto. O que ela faz?
No deserto, durante o dia é quente, durante a noite é frio, tá? O deserto é frio à noite, porque o deserto tem areia e a areia não retém calor. E aí forma vapor d'água na madrugada, tá? Forte vapor d'água. Aí o que essa planta faz? Ela tem na parte de cima dela, deixa aqui, tá vendo em cima, um material que é como sal, adora a água. Esse material gosta tanto da água, e a água gosta tanto dele, que ele transforma vapor de água em água líquida e aparecem essas gotinhas, tá vendo? Essas gotinhas aí. Então assim, transforma vapor em água líquida. Tipo assim, em locais que tem muita umidade, de manhã a janela da gente está com aquelas gotículas de água. Pois ele faz isso. Seguindo essa planta, tem essas redinhas que vocês estão vendo aqui, que detestam água. Detestam água. E como detestam água, ela vai formando aquela bolha grande que eu mostrei antes. Tá vendo a bolha grande? Então assim, ela puxa, ela engana. Vem água, vem aqui, transforma vapor de água em água líquida. Mas aí a parte de baixo, que vai descendo por gravidade, não gosta, ela vai formando a bolha grande. E aí a bolha fica tão grande que cai na terra e umedece as raízes e a planta sobrevive com esse processo. Essa é a Cutula Phalax, tá? No mesmo deserto, tem um besouro que tem uma característica parecida. Nas costas do besouro, ele tem uns pontinhos, que no topo tem um material que adora a água e transforma o vapor de água em água líquida, e depois um material que detesta. Aí o besouro fica inclinado assim, e a água escorre, e ele consegue beber a água que cai. Tá? Então, brincar com esse amor e ódio da água pode ajudar a gente a transformar vapor de água em água líquida. Aqui eu não estou falando de dessalinizar, estou falando em transformar vapor de água em água líquida. Só para ilustrar como é que é aquela plantinha, aqui está mostrando num pedacinho dela como formam essas gotas e essas gotas caem. Isso já é usado no mundo de maneira macroscópica, formando redes de materiais que amam a água. Isso é uma rede desenhada na China, onde tem muito problema de água, mas existem também torres e outros mecanismos. Qual foi a nossa ideia nano? Agora vamos para o pequenininho, vamos lá para o nano. Por que eu não posso criar um cone ou um tubo? Lembrem, tubo, a água passa correndo, tá? Que na borda dele eu possa ter um material que ame a água, que transforme vapor de água em água líquida, e ele faça essa água passar rápido e coletar do outro lado. Vou explicar de novo. Então, qual é a ideia? Olha aqui, esse desenho aqui embaixo. Eu vou ter vapor de água, que gosta dos verdes, verde é material que gosta de água. Aí o vapor de água transforma em água líquida e ele vai entrar dentro desse tubo, e a água adora passar pelo tubo, e vai pulando de um lugar que gosta, detesta, gosta, detesta, até um lado que gosta, e a gente vai captar a água desse lado. Tudo nanometricamente, porque eu sei que nanometricamente a água anda mais depressa. Então assim, tá lá o vapor de água, de uma boa, solta, e ele olha ali, pá, tem um lugar ali que gosta de água, que é a entrada do tubo, ele entra. Aí ele olha lá na frente, tem um outro lugar que gosta de água. E o outro lugar que gosta muito de água, que é o outro lado. E vou usar o fato de que a água passa rápido. Só para explicar para quem está olhando essa figura e pergunta o que é esse monte aqui, esse aqui é uma nuvem para gerar vapor de água. Para gerar vapor de água na simulação, que é o que a gente faz, a gente tem que criar uma nuvem para gerar as moléculas de água que geram vapor de água, que nem a gente precisa de uma nuvem para gerar vapor de água aqui em Brasília ou qualquer outra cidade do Brasil. Tá? Então aqui está meu tubo, que é um cone, mas podia ser um tubo, em que ele tem uma parte que gosta, detesta, cinza detesta, verde gosta, cinza detesta,
verde gosta, eu coleto desse lado. Então, desse lado a água entra, desse lado ela é coletada. Eu fiz esse lado maior para coletar mais água e para ela andar rápido. E tudo isso aqui tem dimensão nanométrica. Lembrem, nanométrico é aquilo. Eu pego o fio de cabelo, fatio em 60 mil vezes e faço esse cone. Já é possível fazer esse cone. O grupo experimental que colabora conosco em Lyon produziu já esse experimento. Não é uma coisa, como é que vamos fazer o cone? Já existe, já se produz, já opera. Então, aqui está meu desenho de novo. Lembre, eu tenho a nuvenzinha que forma vapor d'água, que é capturado aqui e que flui aqui. Só para mostrar o caminho das coisas, um filmezinho com o passar do tempo vai formando vapor de água, ele vai se juntando até formar uma grande gota, para a grande gota entrar para o lado de cá. Aqui está um desenho melhor. No começo não tem água nenhuma no cone, aí forma uma gota e entra, aí vai formar outra gota que vai entrar aqui, e assim vai entrando até formar uma super gota, que a gota entra e não para de entrar até o final do processo. Eu vou tentar mostrar um filmezinho. Isso aqui é para mostrar que eu consigo ter uma captura de água contínua com o passar do tempo. Então, é um coletor, ele só para quando acaba a água da minha simulação. Mas eu consigo capturar todo o vapor de água daquela região e transformar aquilo em água líquida. Aqui para mostrar que o ingrediente importante... Uma pergunta: quanto a água tem que gostar do material para o sistema funcionar bem? Por exemplo, eu disse que eu tenho esse verdezinho aqui. Vamos voltar, porque essa pergunta não é uma pergunta retórica, é uma pergunta importante. Eu tenho esse verde que gosta da água, tá vendo? Tem o cinza que não gosta, não gosta. A pergunta é: quanto tem que gostar para isso funcionar? Quanto mais gostar vai funcionar melhor? Quanto mais aquele verde gostar da água vai funcionar melhor? A resposta é não. O que a gente mostrou é que tu aumenta gostar, isso aqui está aumentando gostar, aqui aumenta gostar, aí aumenta mais, para de fluir. Por quê? Eu tenho essa região que gosta, aí eu vejo a outra que gosta e vou parar para lá. Mas se eu gostar muito, muito, muito mesmo, eu não vou mudar para o outro, certo? Assim, que nem a gente. Tenho lá aquele namorado que eu gosto. Na verdade, eu tenho meu marido que eu gosto. De vez em quando eu olho, mas aquele cara lá é interessante. Se eu gostar muito do meu marido, o cara pode ser interessante, eu não vou passar pro cara. Mas se ele for mais ou menos, que é esse aqui é o preferido, sabe? É quando tu gosta, mas não muito. Gosta, mas tudo bem, fica enquanto não. Então, assim, ele tem que gostar, mas não tanto, para a água poder se interessar para passar para o próximo e para o próximo. E como o tubo vai ficando mais fininho, o próximo é mais interessante do que aquele que tu tá. Então tem que ter um super engajamento com aquele que tu tá para não passar adiante. E a gente descobriu qual é isso significa que a gente sabe qual é o material que a gente tem que pintar aquele nanocone para a coisa funcionar. Não vou dizer para vocês, porque isso ainda está em fase de patente, mas a gente sabe qual é esse material, que é o material Rodrigo Hilbert, que eu gosto de chamar. Aquele que tu vai passar para o próximo, não importa o que, é o material Rodrigo Hilbert, a gente já sabe qual é. Só para vocês verem um pouquinho da simulação, isso é uma simulação. Isso a gente está fazendo agora experimental, mas o que a gente faz é uma espécie de videogame de computador, em que está mostrando as moléculas de água se juntando. Tá vendo? Elas se juntam, ficam ali na borda do tubo, daqui a um pouco elas vêm do outro lado, e aí elas vão passando, e aí formam um fluxo até parar tudo, porque elas encheram o outro lado. Tá vendo? Agora, quando forma a gotona, é que a coisa vai. Tá vendo? A gotona vai, que nem a gotona da Cotula Fallax, que nem a gotona
do besouro da Namíbia. Aí é que a coisa funciona, e funciona até acabar com a água, porque a simulação não é infinita. O que eu quero dizer para vocês com toda essa conversa de dessalinizar a água ou de obter água de vapor de água? É que muitas das coisas que a gente vai construir para resolver os problemas do planeta, seja problemas de falta de água, seja problemas de descarbonização, seja problemas de falta de comida, qualquer um desses assuntos, a gente não necessariamente tem que resolver com aqueles instrumentos visíveis que estão na nossa volta. Nós temos que buscar conhecimento daquelas coisas muito pequenas que muitas vezes a gente aprende na escola muito rapidamente, mas que está aí disponível nessa maravilha que é a internet. Olhar para a natureza e perguntar para a natureza: natureza, tu que evoluiu com tanto tempo assim, como é que a natureza resolveu um certo problema? E pegar aquela ideia, o conceito, e transformar aquele conceito numa nova tecnologia. Deixa eu dar mais um exemplo para vocês, em que a natureza, olhada sob o ponto de vista nano, resolve um problema. O Brasil foi um dos países que primeiro desenvolveu a questão do álcool, né? O álcool como combustível. O que as pessoas faziam no começo? Plantavam cana-de-açúcar, usavam o açúcar da cana-de-açúcar para transformar em etanol e, com isso, fazer álcool para andar de carro. Qual era o problema disso? Eu estava usando o terreno para plantar comida, para produzir combustível para andar de carro. Tá? Isso não era uma boa, vamos combinar. O que as pessoas se deram conta? Que esse mesmo açúcar eu posso tirar não da cana-de-açúcar, mas do que resta quando tu vai lá e faz o uso da cana-de-açúcar, o uso da soja, ou seja, o resto da produção que não vai virar comida. Isso virou um grande projeto chamado etanol de segunda geração. Nesse processo, tinha um passo que era muito complicado, que é como é que eu vou lá dentro da matriz de celulose e arranco o restinho de açúcar que tem lá. Tá? Tem um restinho de açúcar que eu quero tirar, depois que tirei o açúcar para adoçar nosso café, para fazer aquele delicioso bolo de fubá, tá? Para fazer a comida da gente. Um dia, um pesquisador, olhando um animal chamado capivara. Quem é que já ouviu falar de capivara? Muito bem, já ouvimos falar. A capivara come material rico em celulose, tá? E ele pensou, mas espera um pouquinho, como é que ela digere a celulose? Levou o intestino da capivara para o laboratório e descobriu que tinha uma enzima na capivara que digeria a celulose. Aí ele pega essa enzima, leva para o laboratório, coloca na matriz de comer a celulose para tirar o açúcar e resolve o etanol de segunda geração. É isso que é pensar pequeno, gente. É olhar em volta o que já foi resolvido no nível nanométrico, tá? E criar, a partir disso, a tecnologia do futuro. Porque nós, nessa mudança que precisamos de descarbonizar, nós vamos precisar criar materiais que digerem isso, que digerem isso, que digerem isso, que digerem a maior parte das coisas que a gente produz. Nós vamos precisar produzir aquilo de outro jeito. E o jeito de produzir aquilo de outro jeito é pensando pequeno, pensando nano. Obrigada. Tem uns minutinhos, né? Gente, eu tenho uns minutinhos que sobraram propositalmente
para conversar com vocês, se vocês tiverem interesses de fazer perguntas. Tá? Sei que tem uma timidez. Pergunta pode ser, repete tudo de novo porque eu não entendi nada, aí eu vou me atirar do palco, bem que ele é baixinho. Tá? Ele tem... Boa tarde, tudo bem? Eu queria saber na simulação que mostra a gota d'água se acumulando e passando pelo cone, quanto tempo que demoraria mais ou menos? Se aquilo ali é em nanosegundos ou... É nanosegundos. É nanosegundos, nanosegundos de simulação. Essa simulação, para quem é da área, elas são códigos que a gente escreve, mas a gente utiliza tanto como ferramental o GROMACS, o LAMPS, e a gente faz parte vamos dizer, da interface em Python. Tá? Entendi. Muito obrigado, viu? Eu queria fazer uma pergunta depois da tecnologia desenvolvida, quem é que fabrica e como se produz esses instrumentos nano? Nós temos no Brasil já alguns laboratórios que trabalham com essas escalas nanométricas. Tá? Por exemplo, a gente tem o CNPEM, que é onde está o Sirius, onde tem laboratórios só de nano. Nas universidades tem alguns laboratórios de nano. Por exemplo, na UFMG já tem um grupo produzindo o filtro com aquele da folha. Tá? Ele, na verdade, está produzindo dióxido de grafeno, muito baseado nas ideias que a gente vinha discutindo ao longo dos anos disso. Então, assim, esses filtros de dessalinização com nanométrico já está sendo produzido de verdade. Tá? Com um monte de gargalos técnicos no meio, mas já é uma coisa para daqui a 2 anos estar pronto no mercado para comprar. Tá? O outro não, o de captura ainda tem um tempo para a gente desenvolver melhor a tecnologia e testar se não tem nenhum gargalo social ou de saúde, tá? Que são importantes para nós. Existe alguma aplicação da nanotecnologia nas áreas de biomedicina que possam ajudar? Tudo, gente, tudo. Já tem dispositivos, assim, ó, com o tempo nós vamos ter dispositivos na gente mensurando, assim, o nosso estado de saúde. É essa área que está indo. A gente conseguir saber temperatura, pressão em tempo real com dispositivos na gente. Já tem dispositivos no celular para fazer isso. Tá? Mas o objetivo é ter dispositivos que vão ter que ser biologicamente ok, vai ter para avisar como é que tu tá o tempo todo, porque hoje em dia a medicina é uma média, entendeu? Se quando alguém diz assim, teu coração tá bom, teu exame tá bom, é baseado numa média de todas as pessoas. E o ideal é ter uma média tua. Tu é esse indivíduo único que a medicina vai poder acompanhar. Então, assim, sim, nós vamos começar a ter, já tem dispositivos de substituição de peças de ouvido para a gente poder ouvir. Então, assim, está vindo, mas ainda é muito caro e a gente precisa transformar isso numa medicina que seja acessível a todo mundo. Isso é urgente e é a visão do Brasil. Olá, Márcia. Primeiramente, parabéns aí em pegar um assunto um pouco complexo e tratar com tanta leveza e facilidade. A minha pergunta é o seguinte: a água sendo um recurso importante em vários âmbitos, você, quer dizer, não sei se pode falar, né? Mas teria alguma outra dor muito latente no qual o mundo nano está sendo pivotado como forma de resolução, assim como foi nesse caso? De outro assunto além de água. Exatamente. Clima. Gente, é absurdamente urgente a gente mudar nossas formas de produção. É doloroso eu dizer isso, gente. É doloroso, porque assim, até o som ficou dolorido com isso. Mas nós vamos ter que fazer uma substituição das formas de produção. Nós vamos ter que mudar a nossa agricultura para se ela... O Brasil...
o Brasil emite pouco com carro, mas o Brasil emite muito com a agricultura e com a pecuária. E dá para a gente fazer mais verde, mas requer muita ciência, muita força de vontade, muito a gente trabalhar junto. Deixa eu dar um exemplo que para mim é doloroso. Hoje na Amazônia, para a população ribeirinha ter luz e água potável, eu preciso carregar óleo diesel por quilômetros em um barco para queimar óleo diesel que libera CO2. Nós temos que mudar isso, permitindo essa população de estar lá, permitindo que essa população tenha água potável, que tenha condições de viver, mas usando ciência para mudar a maneira como a energia pode ser utilizada nessas regiões. Isso é um grande desafio. Eu estou falando Amazônia, mas todas as regiões que não têm acesso à energia elétrica no mundo estão queimando floresta, carvão e óleo diesel. Tá? Precisam mudar isso. E significa muita ciência para pensar em jeitos de mudar a forma com que a gente vive sem ter sofrimento da população. Porque isso é muito urgente, gente. Não pode ter sofrimento da população, a população brasileira não pode passar fome para que a gente possa fazer a redução. A gente tem que fazer a redução mantendo emprego, mantendo a vida das pessoas, e isso só é possível com muita ciência. Mais alguém?